Recentemente recebemos a notícia de que a escritora mineira Adélia Prado tinha recebido o Prêmio Camões. Prêmio Camões, que é a maior distinção para a literatura de língua portuguesa. Mas quais foram os outros brasileiros que venceram esse prêmio? Fica aí no vídeo que eu vou contar para vocês hoje. Salve pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os brasileiros, vou mostrar para vocês os brasileiros que venceram o Prêmio Camões. O Prêmio Camões, que é uma entrega compartilhada entre o Brasil e Portugal e dá então para um escritor de língua, escritora de língua portuguesa, que tem uma obra significativa, né? Então, não é um prêmio que é dado para um livro, né? Um escritor publicou um livro importante naquele ano, aquele livro foi o melhor do ano, e ele ganha, como acontece no Jabuti, no Prêmio São Paulo e outros prêmios. Não. É como se fosse um Nobel de língua portuguesa, sabe? No Prêmio Nobel, que tem outras categorias além de literatura, né? Você ganha na literatura pelo conjunto da obra. E aqui no Camões a mesma coisa. Então são obras que são relevantes para durante muitos anos, até mesmo décadas, para que essas pessoas possam receber o prêmio. Então vou falar para vocês, vou mostrar para vocês aqui quais foram os vencedores, os brasileiros vencedores, né? A mais recente foi a mineira Adélia Prado, que olha, é até uma falha minha, eu nunca li um livro todo da Adélia Prado. Eu acho que eu devo ter lido, sei lá, alguns poemas soltos, é um nome muito conhecido. Eu sei que eu já li textos dela em algum momento, mas nunca peguei um livro dela para ler. Então é uma falha grande até aí, né? Mas isso me faz pensar também é importante ter isso, né? De às vezes um premiado, alguém que se destaque, você fala, nossa, nunca li essa pessoa. E aí você vai atrás, né? E por mais que possa parecer que não, ela não é a primeira mulher a vencer, também não é a primeira brasileira a vencer, né? Outras mulheres brasileiras também venceram ao longo do prêmio, embora, como em qualquer prêmio, né, haja uma certa discrepância nesse número entre laureados homens e laureadas mulheres, mas esse é um outro debate, né, para um outro momento, né? É um debate que é muito importante, mas para um outro momento. Então vamos lá, vamos mostrar brasileiros e brasileiras que venceram o Prêmio Camões. E antes disso, né, eu peço para que você escreva aqui, antes de eu dar o resultado final lá, você acha que o Brasil tem mais prêmios que Portugal? Ou menos prêmios que Portugal? Ou talvez o mesmo número de prêmios? Escreve aí, depois vamos ver a resposta no final. O Prêmio Camões começou a ser entregue em 1989 e em 1990 nós já tivemos o primeiro brasileiro vencedor do prêmio. É do grande poeta João Cabral de Melo Neto, que publicou muitas coisas interessantes, sobretudo, né, o seu mais famoso livro, Morte e Vida Severina. Não demorou muito tempo e o Brasil venceu de novo. Em 93, a escritora brasileira Raquel de Queiroz, né, escreveu aí, por exemplo, 15, que é um clássico da literatura brasileira, venceu, né, em 1993. E no ano seguinte, 1994, o Brasil leva de novo com Jorge Amado, o grande romancista Jorge Amado, que chegou muito perto, né, de vencer o Nobel de Literatura. Dizem que ele chegou de fato muito perto, pena que acabou falecendo antes, né? E ganhou em 94, então, que escreveu livros incríveis como Tieta do Agreste, né, como Gabriela Cravo e Canela, entre outros grandes livros. Demorou 4 anos para que o Brasil levasse novamente o prêmio para casa. Em 1998, quem levou o prêmio foi o ensaísta, crítico literário Antônio Cândido, que recentemente, inclusive, teve a sua obra totalmente, né, reeditada pela Todavia. Isso foi muito legal, porque a obra dele estava meio espaçada, né? Muitos livros fora de catálogo, e agora a gente tem aí a obra do Cândido
à disposição aí para a gente poder ler. Lembrando, pessoal, que participam, né, dos países de língua portuguesa que podem, né, participar do prêmio, além de Portugal e de Brasil, nós temos Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e também Guiné-Bissau, tá? Então todos os escritores desses países, né, estão concorrendo aí ao prêmio. No ano 2000, o escritor Altran Dourado foi o brasileiro laureado com o prêmio Camões, né? Ele escreveu livros icônicos como Ópera dos Mortos, por exemplo. É um escritor que me parece que ele está caindo naquele limbo do esquecimento. Ele nem se tornou um clássico com C maiúsculo e nem é mais um escritor contemporâneo. Então ele está ali nesse limbo, né? Espero que a gente possa tirar em breve esse escritor desse local, né, e fazer com que as pessoas, as gerações mais novas, leiam o Altran Dourado, e quem também de outras gerações que acabou não lendo, leia o Altran Dourado, que vale muito a pena. Em 2003 venceu Rubem Fonseca, que escreveu tantos livros policiais muito importantes no Brasil, né? O Cobrador, por exemplo, é um livro clássico de contos. Feliz Ano Novo, Agosto, Bufo Spallanzani, clássicos, então, da vida marginal, assim, que o Fonseca escreveu, que é um baita de um escritor. Então ele venceu em 2003. Em 2005 venceu Lígia Fagundes Telles. Escreveu grandes clássicos como As Meninas, por exemplo, e que é considerada também uma das grandes, talvez, briga aí com a Clarice Lispector ou com a Hilda Hilst, talvez, e talvez a Raquel de Queiroz, não sei, brigam aí entre elas para talvez seja um nome feminino, né? A escritora mais importante da literatura brasileira de todos os tempos, né? Ela foi alçada a um patamar muito alto, também foi indicada algumas vezes para o Nobel. Não sei se chegou tão perto assim como o Jorge Amado de vencer, mas só para ter uma noção do calibre dessa mulher, né? Da importância da literatura que ela escreveu. Em 2008 vence João Ubaldo Ribeiro. Então, o escritor de Sargento Getúlio e Viva o Povo Brasileiro leva o prêmio Camões em 2008. Confesso que esse é um cara que eu dei pouca atenção até hoje na minha vida de leitor, né? Talvez aí seja o momento de olhar com mais carinho por João Ubaldo. Em 2010, um cara que a poesia dele mora no meu coração, que é o Ferreira Goulart. Poeta Ferreira Goulart, venceu em 2010. Ferreira Goulart, de Poema Sujo, né? Um livro que é um único poema impressionante, de muitas vozes, a luta corporal, entre outros grandes livros de poesia. Em 2012 vence o paranaense Dalton Trevisan, que, gente, ainda dessa turma toda aí, né, desses pelo menos mais antigos, é um dos poucos, né, um dos únicos que ainda estão vivos, né. O Dalton celebrou agora 99 anos, teve uma festa para celebrar isso em Curitiba, né, na Arte e Letra, que é uma livraria, café, editora. E o Dalton é aquele sujeito recluso, né? É uma pessoa que não é fotografada há décadas, é uma pessoa que é avessa aos meios de comunicação, a eventos literários, né? Então ele criou toda uma certa mística em torno dele aí. É um escritor que tem, assim, um séquito de fãs que poucos escritores brasileiros têm ou tiveram, sabe? Eu não faço parte desse séquito, eu não vi grandes, não acho ele tão grandioso assim, mas é só a minha opinião, a minha relação com a obra. Tem talvez que um livro eu tenha gostado muito dele, mas preciso admitir, né, a relevância que ele tem, e não é qualquer escritor que conseguiria arrastar tantos fãs assim. O Camões é um prêmio que já existe, mas um prêmio que deveria existir era o prêmio Acrópole, que eu daria para todas aquelas pessoas que apertasse aí no joinha para dar um like no vídeo e também para se inscrever no canal, caso não seja ainda inscrito. Vai ficar aí bobeando e não vai ganhar o prêmio Acrópole da melhor curtida? Em 2014 vence Alberto da Costa e Silva, que é um ensaísta, poeta, crítico, também brasileiro, então vence mais um brasileiro dessa lista. Confesso aí que não li até hoje nada do Alberto Costa e Silva. Em 2016 vence um escritor que geralmente é adorado também por muita gente, mas é um escritor com uma obra muito curta, né? Ele tem ali uma noveleta, né? Que seria um romance, uma novela, vamos dizer assim, um livro de contos. Que é o escritor Raduan Nassar, né? Que ele publicou lá nos anos 70,
e depois simplesmente desistiu da literatura e foi criar galinhas, foi cuidar de fazenda, né, e não quis saber mais de literatura. Mas o que ele escreveu é tão relevante, sobretudo, né, o livro Lavoura Arcaica, que eu acho que é um dos grandes marcos da literatura brasileira, né, tem tanta importância que ele acabou em 2016 vencendo o Prêmio Camões. Em 2022 tivemos Chico Buarque vencendo. Chico Buarque, que além de ser aquele ótimo letrista que é, né, que constrói ótimas canções, também é um escritor de mão cheia, um romancista de mão cheia. Publicou aí vários livros importantes, como Budapeste, Leite Derramado, O Irmão Alemão, entre outros, né? Então ele vence aí em 2022. Corrijo, em 2019, porque quem vence em 2022 é o Silviano Santiago, né? O Silviano Santiago que escreveu, por exemplo, Machado, que é professor, é crítico e é romancista, um cara muito bom, foi premiado com o Camões em 2022 e finalmente em 2024, então, Adélia Prado venceu o Prêmio Camões, representando o seu país, o Brasil. Pessoal, lembrando que tem júris de todos esses países, são 2 júris, 2 pessoas que compõem o júri de cada país membro da CLPL, né, que é a comunidade de CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa, isso. 2 pessoas de cada país, eles vão debatendo nomes até chegar num consenso, né? E aí, Brasil venceu mais que Portugal ou não? Né, imagino que em relação a outros países fica claro que sim, né, a literatura brasileira é muito forte. E a briga é com Portugal. E até o momento de gravação desse vídeo, que é 2024, Portugal tem 15 conquistas e Brasil também tem 15. Então é empate. Ganhou você aí o Prêmio Acrópole, quem apostou no empate. E há outros 3 países que têm 2 conquistas, cada um deles, que é Angola, Moçambique e Cabo Verde. Diz aí nos comentários qual escritor brasileiro já se foi, já partiu desse plano, que não venceu o Camões, mas deveria ter vencido, na sua opinião. E, na sua opinião, nos próximos anos, qual escritor brasileiro você acha que deve, provavelmente, levar o Camões? Lembrando, gente, o escritor não pode ter feito mega sucesso com um livro, né? Ou ter tido prêmio com um livro. Isso não basta, você tem que ter uma quantidade de livros publicados durante bastante tempo para que essa outorga ela seja justa segundo as regras do prêmio, tá bom? E é isso, fique por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!